Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. E o programa Mistérios do Universo começa falando realmente de um tema muito interessante. Eu convido vocês a repensarem a todos os temas anteriores até chegar ao dia de hoje que eu falei para vocês. Quem conhece percebe, quem me acompanha percebe que houve uma sequência eu falando muito sobre as frequências, sobre o cérebro, sobre o 5G, sobre como toda a manipulação é feita com o ser humano. Falei dos Dias dos Namorados de uma maneira muito mais delicada, não tão comum como as pessoas falam no Dia dos Namorados, mas algo para você entender o que é um relacionamento. Eu coloquei até aquela música bonita, do Eros Ramazzotti, do cantor italiano. E hoje eu falo de algo muito forte para vocês repensarem. Todos vocês estão sentindo muitas mudanças acontecendo, muita coisa no ar. E é engraçado, porque as pessoas veem as mudanças acontecendo, mas o Brasil parece que está parado, não é isso que as pessoas sentem? Pelo menos esse é o feedback que eu tenho dos atendimentos de quem me procura. Então as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais despertas, as pessoas que buscam realmente se preparar para o futuro, elas estão passando por atendimentos e elas estão tentando se fortalecer e sabem que esse processo nada mais é que uma transição. É uma mudança de olhar para tudo que está acontecendo. Por outro lado, a gente sempre sabe que existe a dualidade nesse planeta Terra, a briga entre o bem e o mal, a briga entre o grande e o pequeno, a briga entre o ruim e o bom. O planeta Terra vive a dualidade faz parte dessa energia do planeta Terra. Mesmo que estamos na quarta dimensão, ainda prevalece esse campo de terceira, onde a dualidade mexe muito com o ser humano. E a dualidade pode ser desde sentimental, quando você está alegre, ou quando você está triste, que são dois estados diferentes, como também do estado material, quando você pode estar abundante, ou quando você pode estar endividado, um exemplo. Ela também pode mexer com a questão do seu lado físico, quando você está saudável ou quando você está doente. Enfim, com tantas coisas. E falando num ponto de vista quântico, a gente pode assim traçar N possibilidades de como as pessoas estão nessa dualidade. E a dualidade realmente é uma lei que deve ser seguida e respeitada. E tanto as pessoas de bem quanto as pessoas de mal sabem muito bem como utilizar essas regras, principalmente a regra da dualidade. Mas essa dualidade mexe muito com algo que eu falo nos atendimentos que chama fortaleza espiritual. O que é a fortaleza espiritual, se não a gente entender o que é o espírito? Você pode olhar os filmes de terror, ninguém vai roubar o seu espírito, eles vão roubar a sua alma, Já perceberam isso em filme de terror? Vem a personagem, eu vou roubar a sua alma. Ninguém fala, vou pegar o seu espírito. Porque espírito é algo que é imutável. O espírito é algo que traz a espiritualidade, que traz algo que vem numa informação muito superior, que a grande maioria não entende. A grande maioria fala a palavra espiritualidade, mas não entende o que é espiritualidade. Mas vive a espiritualidade. E quando chega no planeta Terra, sabe que tem que viver a espiritualidade de uma forma muito especial, onde a espiritualidade se torna materialidade. Porque esse é o planeta da materialidade, onde a formação energética com o colapso de onda cria, quando fala em física quântica, o colapso de onda cria realidades
em função de diversos ingredientes, diversos fatores, diversos itens que estão ao nosso redor, frequenciando, gerando campos que vão acontecer as coisas. E essas fortalezas espirituais, elas fazem parte desse contexto espiritual do nosso corpo. E essa questão de você falar espiritual faz as pessoas ficarem um pouquinho confusas, né? Porque elas imaginam o espírito apenas como algo flutuando, né? Muita gente confunde espírito com assombração, espírito com alma, espírito com um monte de coisa. Mas espírito não é só algo que não pode ser tocado, mas espírito também é algo espirituoso, né? Como, por exemplo, um piloto de corrida que está lá, né? Pegar o Ayrton Senna, pegar Nelson Piquet, pegar Michele Alboreto, pegar tantos pilotos legais. E eles estão lá, né, fazendo as suas corridas, e quando eles faziam, eles tinham aquela espiritualidade no autódromo, né? O Niki Lauda, que morreu recentemente, né, uma pena, não tinha aquela espiritualidade, né, quando ele disputava lá com o James Hunt. Então, tudo isso gera o que? Um contexto que vai gerar materialidade, mas vem de algo muito sutil, que é espiritual, e esse espiritual é algo muito mais profundo, que vem do divino, que vem da fonte, que vem da essência, que é imutável. E quando você consegue entender todo esse princípio, a sua vida decola, tudo acontece. Mas para entender existem muitas regras. E sobretudo você precisa se conhecer, essa é a regra principal, mas entender que você vive nessa dualidade manipulada. E é importante você entender dessas fortalezas que eu falo hoje, que essas fortalezas no planeta Terra vão ter outros nomes que eu coloco, como por exemplo... a fortaleza, são 3 fortalezas que a gente pode falar claramente, né? Eu falo sempre dessas 3 fortalezas, eu vejo muito isso nos atendimentos e na experiência que eu tive, né, com as pessoas, tentando entender como que o espírito se manifesta, tentando utilizar informações de vários povos que eu frequentei, que eu vivi. Eram muito unânimes as informações, de formas diferentes, mas elas eram muito unânimes, onde haviam 3 fortalezas, né? Uma fortaleza que é da mente. O que é a fortaleza da mente? A fortaleza onde trabalha sua mente, o nome já fala, onde trabalha seus pensamentos. Então a gente pode traduzir a fortaleza da mente como a fortaleza do estilo de pensar. E é óbvio também, né, da vida mundana, na vida ordinária, como eu falo para vocês. O estilo de pensar gera a formação da sua vida mundana e da vida das pessoas, da vida ordinária do planeta. E esse estilo de pensar, ele pode ser modificado todo um momento, porque a sua mente é algo que está ali pronto para ser alterado. É incrível isso, o seu espírito não altera, mas a sua mente altera. E ela altera em função de informações. Então, se a gente pega uma criança, né, que ela tem lá a cabeça totalmente limpa, o que a criança tem? Né? Nada, está limpo. Ela só tem uma informação que vem, como as crianças bimânicas que eu estudei, né, que eu trago esse nome, as crianças bimânicas, nos meus trabalhos, que são as crianças que têm 2 conteúdos cerebrais, né? Na verdade, elas não têm 2 cérebros, mas têm 2 conteúdos cerebrais, né? Ou 2 conteúdos mentais, como você achar melhor. Mas isso está limpo e você começa a colocar ela para assistir desenho animado, por exemplo. Vocês já pensaram nos desenhos como são hoje? Ou as pessoas que se dizem pessoas ligadas às crianças para ensinarem elas? Né? Você não vê, a maior parte das pessoas coloca a criança na frente da televisão e deixa a criança lá sendo carregada de informações. Isso vai criar essa mente. Você também tem, nesse estilo de fortalezas espirituais, as fortalezas ligadas às culturas sociais, né? A cultura social, o que é? A sociedade. Como que a sociedade age? Isso é mais fácil de se falar, né? Então a gente pega esse momento atual, por exemplo, onde há tanta manipulação em cima das pessoas. Então, por exemplo, inversão de valores, né? Anomalia humana, que é o tema que eu estudei, que faz parte de um projeto meu tão grande, que desde 84 eu faço essa pesquisa, a inversão humana com a anomalia humana. Algo muito profundo que vai trazer realmente consequências para o povo aqui no planeta Terra. E o mal também sabe muito bem disso, não sou só eu, as pessoas que dominam sabem também de tudo isso. Então, por exemplo, a inversão de valores,
onde há pessoas casando com animais, há pessoas casando com crianças, há pessoas casando com objetos, né? Não viram isso outro dia? A pessoa casando com uma mão, ela quis casar com a mão dela, né? Tem essa reportagem. Então há coisas assim totalmente absurdas que começam com uma ideia bonitinha e elas vão indo até chegar numa inconsequência social. Por isso existe uma frase que um mestre meu falava: muito cuidado com as ideias, porque elas podem se tornar realidades. E toda ideia, quando se torna realidade, talvez ela não seja muito boa, mas aí já é tarde para voltar atrás. Então todas essas culturas sociais vão criando seres humanos totalmente alterados. Por exemplo, a questão da inversão da justiça, onde as pessoas de mal, né, elas acabam conseguindo mais resultados do que as pessoas de bem. Não é isso, por exemplo, que a mídia mostra muitas vezes. Ela dá valor a uma pessoa cheia de problemas, né? Um filme, uma novela mostra aquela pessoa que mata, mostra aquela pessoa que trai como a grande pessoa da novela, e muitas vezes não mostra um pai de família, não mostra alguém que trabalha como sucesso, não tem pessoas nutritivas. Você imagina um pai de família que ele chega em casa cansado, ele senta para ver televisão porque está cansado e começa a ver toda aquela buzinação na cabeça dele. Um tempo ainda dava, mas hoje em dia, como que a pessoa age? Ela vai desligar a televisão quando pode, quando não, ela acaba assistindo aquilo, e se ela tem a cabeça fraca, aquilo começa a mexer socialmente nela, e ela vai achar que todos aqueles valores são normais e que trabalhar é errado, né? E eu sempre comento também, no dicionário brasileiro, o único lugar que o dinheiro vem primeiro que o trabalho, né? Mas geralmente você trabalha para ter dinheiro. Isso é regra, quer que você seja moderno ou não. E a gente pode pensar em algo muito especial que está escrito na Bíblia, em Coríntios, né? Em Coríntios 6, versículo 12, está lá: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Isso não é só na Bíblia, mas muitos mestres falam sobre isso, onde tudo é permitido, mas nem tudo convém. É muito interessante você começar a pensar nessas questões sociais. Por que todo mundo está fazendo aquilo? Você deve fazer? Quais são as consequências daquelas ondas que todo mundo está fazendo? Recentemente tivemos a onda que todo mundo se endividou porque todo mundo estava comprando carro novo, apartamento, investindo em viagens. E hoje, por que pareça, a maior parte das pessoas estão endividadas e não conseguiram quitar suas dívidas no Brasil, né? E outro item, né, que é a terceira fortaleza, é a fortaleza cósmica. E essa é mais difícil de se falar. Embora o pessoal da Rádio Mundial, que lida com energia, né, vocês que são ouvintes que conhecem esse oculto, vão entender. Mas quando esse vídeo subir para o YouTube, talvez você que está assistindo agora, assistirá no YouTube, não entenderá muito isso que eu falarei. Mas fortalezas cósmicas, pensando em seres multidimensionais, que eu sempre falo aqui, ou hiperdimensionais, né, que são seres de outras dimensões presentes no seu cotidiano, e a gente pode colocar outros seres como anjos, como Odins, como seres que estão sendo manipulados em forma de elementais, né? Os elementais que geram seres que vão gerar situações na vida das pessoas, situações desde crescimento como também de desgraça, né? Então olha que coisa perigosa. Quais são os pactos que são feitos com esses seres? O que você está oferecendo? O que você está mexendo? E aí a gente pode acrescentar nesses seres a questão da simbologia oculta, dos símbolos, que eles geram uma frequência no ambiente, geram uma frequência no seu subconsciente, e o subconsciente seu ele é mais rápido que o consciente. E aí a gente volta lá no primeiro item, que é a fortaleza da mente. Então são essas três fortalezas que você tem que começar a pensar: fortaleza da mente, fortaleza cultural e social e fortaleza cósmica. Essas fortalezas te deixam com seu espírito no planeta Terra no caminho mais forte para que ele aconteça, não sendo manipulado. É onde você deve vigiar, orar, e onde você deve aprender como viver esses campos energéticos que formam esse espírito no planeta Terra, que formam a manifestação desse espírito. Um exemplo que eu gosto de falar, né, quando a gente lida com seres humanos, é, por exemplo, a depressão. Hoje chama-se depressão, mas quando eu era criança era chamado de melancolia, né? A melancolia é o que? É o id, né? Que ele reclama o tempo todo de tudo.
E chega uma hora que fica aquela coisa escura, a sombra. E essa sombra nada mais é que a transição para você entrar num buraco. A depressão, ela sempre vem da resiliência. Quando você chega num ponto que você não suporta mais, depois de tanta luta, tanta briga, e aí você cai em depressão. E aí muitas vezes você vai travar seu corpo depois de tantas contendas e tantas guerras. E aí onde há a manifestação do espírito, seu corpo está travado. Preste muita atenção com as sombras da sua vida. Essa obscuridade sombria, ela é a porta de acesso para você estar bem perto de uma depressão, que antigamente era chamada de melancolia. E quando eu falo de a gente entender muito como é feita essa manipulação, lembre-se num projeto chamado MK Ultra, que ele é a base de muitas coisas que estão atualmente na mídia, que estão atualmente nos meios de desinformação, que eu posso falar de boca cheia isso, porque hoje as pessoas estão emburrecendo, né? Eu lembro quando eu era criança e outras pessoas que eram mais velhas que eu, elas aprendiam muito mais no sistema e o acesso às informações era muito mais fácil. Mas aí você vai falar, nossa, professor Ritchie, como? Se hoje nós temos o Google que oferece tanta coisa. Sim, mas as informações hoje, elas são filtradas para que você faça parte da manada, para que você se torne gado, para que você se torne um sistema que nada mais é que um número que alimenta esse sistema e não manifeste seu espírito. MK Ultra foi um projeto muito manipulador de mentes, né? Isso já tem documentos comprovados. E a televisão saiu desse projeto chamado MK Ultra. Vocês precisam entender que o mundo de hoje que vocês estão vivendo foi muito diferente há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, onde as necessidades humanas eram diferentes e a exigência humana era tomada como outra forma, em função de valores. Vocês pensam que estão no mundo mais aberto, mais democrático, no mundo mais bonito. Não. Tenho pena das pessoas de hoje, porque elas estão vivendo um mundo onde elas precisam se despertar, elas precisam dessa evolução, mas ao mesmo tempo, como eu sempre falo, há uma vida ordinária, uma vida de sobrevivência, e elas não acessam nada. Perdem esse boom da história, esse momento de campo quântico tão importante de quarta dimensão acontecendo, onde a vida era para se tornar muito mais simples. Podemos dizer que seria a última âncora que vocês precisam levantar do mar, né, para o seu barco navegar. Mas essa âncora está presa num sistema criado, onde você alimenta esse sistema junto com as pessoas alimentando todo o sistema. E as mentiras criadas, as desinformações, toda essa manipulação, e você que é inteligente percebe claramente o que eu estou falando, basta você olhar com os outros olhos quem são as pessoas que você deve seguir hoje, quem são as pessoas verdadeiras, mesmo que você seja contra essas pessoas, preste muita atenção quem são essas pessoas que realmente estão falando a verdade. E existe uma verdade sim, por mais que fale a mentira, não, a verdade é relativa, a mentira também é relativa, não, existe uma verdade que é em cima de regras. A lei da gravidade, se você jogar num prédio você vai cair, vai se espatifar do chão, você pode ser espiritualizado, você pode ser protegido, você pode ter o corpo fechado, você pode ser o que for. Quando você jogar numa janela do 15º andar, quando você cair no chão você já vai cair morto, né? Ou por medo, ou quando espatifar ali seu corpo, mesmo que seu espírito dure, e você vai perder a experiência humana. Então são regras. Então o programa de hoje realmente é para a gente entender sobre isso, para vocês captarem essa informação dessas fortalezas que não podem ser abaladas, por isso que o nome chama Fortaleza. Vou passar meus contatos para você agendar o seu atendimento comigo e entender muito como a gente pode mudar esse campo seu. Então anotem meus contatos. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 947 22 99 80. Repetindo, 947 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Ritchie. É isso, pessoal.
Então anote meus contatos para os atendimentos e você adquirir informações para a sua transformação, para o seu despertar. Invista em você nesse momento. Parece que tudo está parado, mas na verdade tudo está acontecendo e você não está percebendo. Quando você abrir os olhos, vão se passar 10, 15 anos da sua vida e você vai falar, puxa, por que eu não mudei antes a minha vida? Agradeço por ter ouvido esse programa, espero que a sua mente se abra para que você proteja seu espírito, para que ele se torne a manifestação nesse planeta Terra, onde a materialidade é a regra. Por mais absurdo que você ache isso, seu espírito só se manifesta com toda a materialidade. Depois disso você pode pensar em ser outra coisa. Você precisa viver. Honrar a todos e até o próximo programa Mistérios do Universo. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.